Olá, alunos! Eu vou gravar aqui com vocês uma aula mostrando como é que a gente calcula a área de chapa de uma rede de dutos. Então, na aula passada, vocês devem ter visto, a gente desenhou essa distribuição de área aí no AutoCAD. Vejo que eu tenho aqui uma casa de máquinas. E aí eu tenho um splitão dutado, né? E esse split está aqui, olhando de cima, eu tenho aqui a unidade evaporadora e aqui, posicionado aqui, a unidade condensadora. Eu tenho um duto, e esse duto, veja que está representado aqui em azul. Esse duto ele sai aqui com um tamanho, né, com a dimensão 95 por 45. Quando eu falo isso, eu estou falando que é 95 centímetros por 45 centímetros, e são as dimensões da largura e do comprimento do duto. Então, o 95 é essa medida aqui, que é a largura do duto, e a altura do duto, 45. Nesse caso, centímetros, não é isso? Bom, eu digo que o trecho A até B tem o mesmo tamanho, 95 por 45. E de B até C, que vai até aqui o C, tem 60 por 35. E todos os outros trechos têm 40 por 25. Então, vejo que no AutoCAD foi possível aí eu determinar exatamente qual essa distância aqui, ó. Daí 8 metros aqui, ó. Eu tenho essa distância aqui, 1,7 metros. Então, vejo que aqui eu tenho aqui aproximadamente 3,42. Essa distância aqui também é aproximadamente 2,75, né? E com isso, na verdade, eu tenho o comprimento dos dutos. Tem uma curva aqui, essa curva aqui, ela tem um raio, aqui um raio de 10. Tem uma redução, ó. Veja que eu tenho uma redução aqui, essa redução tem 80 centímetros de comprimento. Sempre importante ter um ângulo aqui, ó, que seja da ordem de 15 graus, né? Para ter um bom escoamento. E no final aqui vocês veem que eu tenho uma expansão, com comprimento de 60, curvas com raio de 10 aqui. E aí eu tenho tudo definido. Aqui nas extremidades eu tenho difusores, né? Difusores quadrados. Vamos botar numa cor diferente aqui, ó. ,40 por 40. Tudo centímetro, né? Então, para a gente calcular agora qual a área de chapa, o que eu estou querendo na verdade? Eu preciso fazer a seguinte conta. A área de chapa geralmente é calculado para cada pedaço, para cada trecho. Vamos supor que eu pegue um pedaço ali, o primeiro trecho ali, ó. Então eu tenho ali a minha medida de largura e o comprimento. Vamos supor que no primeiro trecho, o trecho AB, eu tenho um comprimento aproximado de 7,4 metros. Como é que eu obtive essa medida? Eu somei essa medida aqui aproximadamente com essa medida aqui aproximadamente. 7,4 metros. Essa medida está aqui, ó. Como eu sei que o duto tem 95 por 45, eu posso calcular um perímetro. Como é que eu calculo o perímetro do duto? É 2 vezes a largura mais a altura. Então, o perímetro desse duto é 2,8 metros. Então, fazendo essa conta, ó, se eu multiplicar, então veja aqui que o perímetro, 2,8 metros é o perímetro, né? A área de chapa do duto, a área lateral, né? A área lateral vai ser dada pelo perímetro vezes o comprimento, como eu fiz aqui, ó. Se eu multiplicar o comprimento pelo perímetro, eu tenho 20,72 metros quadrados. No trecho BC, eu estou estimando que esse tamanho aqui todo seja de 8 metros. O perímetro, nesse caso, eu calculei como sendo aqui, ó, 2 vezes 0,6 mais 0,35, largura e altura do duto. Significa que o perímetro, nesse caso, é 1,9 metros. Então, fazendo isso dá 15,2 metros quadrados. E, finalmente, eu tenho 4 pedacinhos de duto, esses 4, ó, de verdinho ali, que tem aproximadamente 1,70 de comprimento, só que são 4 vezes 1,70, né? Então, 1,7 vezes 4 dá 6,8 metros de comprimento. Vezes o perímetro, ó, qual que é o perímetro? O perímetro desse pedacinho vai ser 2 vezes a largura vezes a largura mais a altura aqui, ó. Então, o perímetro desse pedacinho aí é de 1,3 metros. Logo, multiplicando 6,8 por 1,3, eu tenho 8,84 metros quadrados. Somando tudo, total dá
44,76 metros quadrados. Só tem um detalhezinho. Quando a gente faz o duto, quando a gente tem que cortar a chapa, a gente sempre tem perdas, né? Então a gente multiplica por 1,2, porque significa que eu dou 20% de sobra, exatamente para compensar os dutos que a gente corta e não aproveita. E isso a gente vai encontrar, então, 54 metros quadrados. Se a chapa tiver 2 por 1, geralmente tem chapa de 2 por 1, eu posso precisar, então, de 27 chapas, né, de 2 por 1. Que aí vai dar os 54 metros quadrados. Na sequência, eu fiz aqui um esqueminha só para vocês verem, né? Essa instalação, na verdade, aqui, se fosse fazer um esquema bem simplificado aqui para vocês, seria assim, ó. Teria um duto, teria uma curva, teria ali um trecho reto, depois teria uma pequena redução, mais um trecho reto, uma expansão, uma curva para um lado, uma curva para o outro. E aí eu estaria fazendo a distribuição de ar aí, ó, com 4 difusores, né, nesse ambiente. Podia até ser mais, dependendo do projeto. Cada projeto vai exigir uma quantidade de difusores, né? Vocês vão observar para isso o alcance do jato de ar, o tamanho do ambiente, né, para ver se é necessário, né? Vejo que aí eu tenho minha unidade evaporadora do split, né? Ela normalmente é modular, né? Tem um módulo de trocador embaixo e em cima o ventilador. E do lado aqui eu representei aqui lá de fora aqui uma condensadora, né? Então vejam que por esse desenho eu tenho o ar sendo distribuído por aqui, né? Pelas 4 difusores aqui embaixo. Só para vocês terem ideia do esquema, né? Tem a casa de máquinas aí. O retorno de ar pode ser feito por meio de um duto. Pode estar posicionado no teto, se essa auditório tiver um forro, e a gente pode esconder ali o duto de retorno pelo forro. E ele vai trazer o ar aí de retorno para a casa de máquinas por um duto. Ou também, dependendo da situação, do tamanho do auditório, a gente pode ter aqui uma tomada de ar de retorno aqui, ó, diretamente voltada aí para a casa de máquinas, né? Que deve ter uma entrada aí para manutenção. E veja aí, só para resumir, então toda vez que eu quiser calcular a área lateral de dutos, eu vou fazer assim, eu vou pegar o comprimento, é o L, né? E vou multiplicar pelo perímetro, né? Que eu chamo de perímetro aqui. Como é que eu sei que é o perímetro? Então, perímetro sempre vai ser a soma dos 4 lados. Perímetro, então, o que é o perímetro desse duto aqui de 0,6 por 0,35? O perímetro vai ser a soma desse lado, que é 0,6 mais 0,6, dá 1,2, mais 0,35 mais 0,35, que dá um total de perímetro 1,9 metros. Se eu pego 1,9, que é o perímetro, e multiplico pelo comprimento do duto, que é o L, eu tenho uma área do duto 15,2. Claro que nesse caso, 15,2 vezes 1,2, se eu multiplico sempre por 1,2, eu tenho aí uma área necessária de 18,2 metros quadrados. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.